Olá, seja muito bem-vindo por aqui. Eu sou a Ju, morei na França por um ano com o visto férias e trabalho e atualmente eu ajudo outros brasileiros que também querem morar na França com esse mesmo visto. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho sobre uma das principais dificuldades de quem chega lá na França com PVT. Porque durante todo esse processo, que a gente tá aqui no Brasil, tá indo atrás do visto, tá se preparando, você vai pensar em burocracia, você vai pensar em formulário, vai pensar em rendezvous, vai pensar na carta de motivação e vai deixando para lá outros aspectos que são tão ou quase mais importantes a respeito do PVT, a respeito da sua vida na França, a respeito dessa experiência que você vai ter lá. E aí, quando a galera chega, acaba batendo essa sensação de por onde começo? O que eu faço agora? O que eu faço primeiro? Então, o vídeo de hoje é justamente sobre isso. O que você vai fazer nesses seus primeiros dias chegando na França? E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já nos acompanhe por aqui, maratona todos os vídeos que tem, porque aqui tem muito conteúdo que vai acelerar o seu embarque para a França. Quando eu cheguei na França, em outubro de 2022, eu estava realmente perdida, não sabia por onde começar. Mas, como quem já me acompanha aqui sabe um pouquinho da minha história, eu tinha ajuda, Eu conhecia pessoas lá na França que podiam me dar esse suporte, falar qual celular pegar, Qual chip que funciona, onde distribuir currículo. Tinha pessoas ali para me ensinar sobre transporte, conhecer a cidade. E isso, obviamente, me ajudou e cortou uma parte do caminho, Tirou dificuldades que eu não tive. Mas se você vai completamente sozinho, às vezes realmente não tem ninguém lá, o que fazer nessa sua chegada na França? Vamos imaginar que é o seu primeiro dia, você desembarcou lá no Charles de Gaulle, se você chegou por Paris, ou por algum outro aeroporto de lá, mas normalmente é o Charles de Gaulle, ou você desembarcou lá em Nice, lá na Promenade des Anglais. E, pessoal, prioridade, chip de celular. Eu recomendaria você já chegar com um eSIM, que é aquele chip não físico que você coloca no celular. Tem várias marcas que você pode explorar por aí, para pelo menos chegar com um pouquinho de giga para esses primeiros dias, para essa sua chegada lá na França, para poder pedir um Uber, para poder ver um mapa, para você não estar lá cheio de mala e não saber onde que você tá. Assim você consegue falar com o seu host, Seja um hostel, seja um Airbnb que você reservou, consegue chegar sem dificuldade até a sua hospedagem. Daí lá na França, feito isso, esses primeiros dias que você tinha esses gigas do seu eSIM, você vai se direcionar a alguma das empresas francesas. Tem a Orange, tem a SFR, tem a Vodafone, tem a Free, que é muito barata. A Free, se eu não me engano, no ano passado eu comprei por 15 euros 60 gigas ou 100 gigas de internet. Então, realmente, são planos bons. Então, primeiro dia, chega com eSIM, mas depois já se dirige a uma dessas lojas para colocar o seu chip de celular físico. Gente, segundo e terceiro dia, o que eu recomendo que você faça? Reconhecimento de território. Você vai sair, você vai bater perna naquela cidade, vai ver as lojas, vai ver o supermercado, vai ver os cafés, vai ver os restaurantes, vai eventualmente ir num ponto turístico ou outro. Anda bastante para você começar a se localizar geograficamente. E de quebra já vai acontecer algo muito importante, que é você se ambientar e compreender o transporte público daquela cidade. Como que é o metrô, como que é o tram, como que é o sistema de ônibus. Já vai pensar também no cartãozinho que você vai pegar, naquele anual ou mensal, porque é muito mais em conta do que comprar os passes individuais. Já comentei sobre isso em outros vídeos aqui no canal também. Tem o Navigo em Paris, tem o Ligne d'Azur em Nice. Então já vê qual vai ser o seu cartãozinho, porque isso com certeza vai diminuir seus gastos com transporte também. Ainda nessa primeira semana, caso você somente tenha ido com a hospedagem, a moradia para aqueles primeiros 14 dias, como o consulado pede, você agora vai atrás da sua moradia definitiva. Aí eu recomendo que você explore grupos de Facebook, eventualmente até grupos de WhatsApp dessa cidade que você tá, tanto grupos gerais sobre colocação, que é dividir apartamento, sobre aluguéis, ou até podem ser grupos específicos de brasileiro naquela região, porque às vezes acaba sendo mais fácil você já relacionar e trocar ideia ali com brasileiros. Fora isso, existem sites como o Se Loger, Le Bon Coin, PAP, e se você já conhecer pessoas ali naquela cidade, na região, for fazendo contatos, também vai comentando, porque às vezes eles conhecem alguém que pode estar procurando alguém para dividir um espaço. Esses grupos de Facebook, por mais que pareça simples, eles são um ouro para você conseguir um lugar para morar. Então, estando já lá na cidade, é muito bom que você consegue visitar e ver de fato como é e se é furado ou não. Ainda nessa primeira semana, eu entendo que possa ficar um pouco corrido, tá bom? Então, se não deu na primeira semana, gente, está tudo bem. Você focou lá em conhecer a cidade, em conhecer o transporte público, em encontrar sua moradia definitiva, e eu sei que isso toma tempo. Agora, se você conseguir ainda nessa primeira semana, show de bola. Se não, vamos deixar para a segunda, que não tem problema nenhum. Você vai começar a procurar emprego, se você já não fez isso estando no Brasil. Eu já falei aqui também que é possível
do Brasil você chegar com um emprego na França. Mas digamos que você não fez isso, você chegou lá para procurar. O que você vai fazer? Tem o clássico, gente, que é simplesmente sair na rua distribuindo currículos. Então, mapear restaurantes, cafés, lojas, o que tiver de estabelecimentos como hotéis, hostels, que você tem interesse em trabalhar, e obviamente aí dependendo do seu nível de francês para a posição que você almeja, vai distribuindo currículos. Isso funciona. Eu já consegui entrevistas e propostas de emprego assim. Caso contrário, começa a olhar os sites também. Tem o Indeed, tem o LinkedIn, que são sites em que muitas empresas elas falam sobre essas ofertas. E um outro ponto para você começar a fazer nessa primeira semana também, se você quiser, é já buscar uma conta num banco europeu. Quando eu fui para Nice, eu fui com o meu cartão da Wise, qual eu recomendo muito. Desde 2022, eu uso muito esse cartão em tudo que é lugar no mundo, inclusive fora da Europa, já usei na Ásia, na África. Ele funciona e eu gosto bastante. E como ele é um cartão europeu com base na Bélgica, você tem um IBAN, que é como se fosse o seu número de banco ali europeu. Então você consegue receber, por exemplo, o seu salário por meio do cartão da Wise. Também tem outros como Revolut, N26, etc. Posso fazer depois um vídeo só falando sobre isso. Já chegar com um cartão desses em solo francês te ajuda muito. E depois você pode ir lá para fazer uma conta de fato francesa. Isso seria em algum banco como BNP Paribas, Société Générale. Mas tem gente como eu que não chegou a abrir conta em banco, por exemplo. Eu vivi só com o da Wise e foi suficiente. Não me estressei com isso. Depois que acabou um pouquinho mais desse seu estresse de fazer toda essa parte burocrática, você pode começar a pensar em socializar. Socializar é importante porque você está num lugar diferente, um lugar que você não conhece as pessoas. Você não pode se isolar e ficar em casa sozinho, porque isso com certeza não vai fazer bem pra cabeça. Então, fazer amigos é importante, vai te trazer uma rede de apoio, vai te trazer senso de comunidade e também vai te trazer, né, networking é muito importante para você conseguir o quê? Empregos. Então, conhecer pessoas, e principalmente locais, ou pessoas que já estão morando ali naquela cidade por mais tempo, é muito importante porque pode trazer oportunidades de emprego. O melhor emprego que eu tive morando na França foi por fazer amigos. Então, gente, façam amigos e não se restringam a grupos de brasileiros, né? Façam amizades com franceses, com outras nacionalidades também, porque isso te abre portas. E aproveite, né? Tire dias de folga, seja sábado, domingo ou outros dias, para explorar, como turista, para explorar os arredores daquela região, porque no final das contas você também tá lá para isso, né? Você não tá lá só para trabalhar, só para, enfim, ter uma vida normal, você tá lá para conhecer, para explorar cenários diferentes, paisagens, vilarejos, cidades. Então, sai, explora, pega ônibus, pega trem. Gente, vai conhecer. Então, vou recapitular aqui tudo que eu trouxe, que vocês vão ter que fazer. Tenham calma, tá tudo certo, são etapas que serão feitas. Chip de celular, se instalar, né, achar sua moradia definitiva, caso você ainda não tenha. Ter a cidade, geograficamente, se localizar, principalmente transporte público. Distribuir currículos pessoalmente, mas também dar uma olhadinha nas vagas online. Abrir uma conta em banco francês, caso você queira, ou caso seu empregador peça. O meu nunca pediu, sempre deu certo com a Wise, mas se ele pedir, vai fazer isso também. Inclusive, se vocês querem um link da Wise, eu vou deixar aqui na descrição. Eu falo por experiência própria, por isso que eu recomendo esse. Fazer amigos, socializar e aproveitar a experiência, porque no final das contas o PVT é sim uma grande experiência de intercâmbio, você tem que aproveitar também. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você quer saber mais sobre essa vida na França, sobre o preparo do PVT, se você gostaria de contar com a minha ajuda e estar num grupo de mais de 40 pessoas que estão levando o PVT a sério, eu te convido a conhecer a mentoria do PVT Descomplicado. O link está também aqui na descrição do vídeo. E me conta o que hoje tá mais te preocupando ou estressando em relação a essa chegada na França, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.